Bom, os assuntos que a gente tem na nossa programação para tratar hoje é o que a gente chama aí de convenção linear, tá? Vou escrever aqui, convenção linear e convenção exponencial, ok? Tá? Alguém já ouviu falar nisso? Não? Ou já? E aí? Já ouviu Não, falar? nunca Não? ouvi não. Tá. Não, Assim, pelo nome parece que é difícil, não parece? parece. Parece, né? Tá? Mas isso daqui, esse nome aqui é mais para você impressionar, tá? Então, a hora que você sair da aula hoje, aí você sai falando aí, hoje eu aprendi convenção linear exponencial, né? Vamos pensar que é difícil, mas é bem tranquilo, tá bom? Ok? Eu vou estar mostrando para vocês como se faz o significado dela, tá? E aí a gente vai estar usando os atalhos aí da HP, né? Que aí facilita em tudo a vida, tá? Mas assim, mais importante do que fazer na HP é você entender o conceito da convenção linear e da convenção exponencial. Então vamos lá. Então vamos lá. A convenção linear e a convenção exponencial é uma metodologia para que a gente calcule a capitalização quando temos períodos fracionados, tá? Quando a gente tem período fracionado, ok? Então olha só como que acontece aqui, ó. Vamos tentar colocar um fluxo de caixa aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, tá? Vamos supor que isso daqui seja um período em anos, tá? Deixa eu colocar aqui o quadradinho. A gente tem aqui um fluxo, tá? Aqui nós teríamos 4 anos inteiros, ok? Tá? Então tá aqui, ó, 4 anos. Então vamos supor que você aplica um capital aqui, no início, então vamos supor que você aplicou 100 mil reais aqui, tá? Há uma taxa de juros, sei lá, 10%, 10% ao ano, tá? Só que o período de capitalização dele não seria 4 anos redondos. Vamos supor no nosso exemplo que fosse aqui 3 anos e meio. Então, 3,5 anos. Tá? Então, o período que você fosse capitalizar, ele aqui apenas durante 3 anos e meio. Eu até diminuir aqui a célula para ficar representada. Tá? Então, olha só. Se você deixar um capital investido, no nosso exemplo aqui, 100 mil reais, tá? Vai deixar 100 mil reais investidos a uma taxa de 10% ao ano durante 3 anos e meio, tá? Estão vendo que eu tenho um período fracionado aqui, ó? Estão vendo aqui? Eu tenho meio ano aqui para capitalizar, tá? Então, assim, tem a alternativa da gente pegar e transformar esses anos em essa taxa em mensal e depois pegar e transformar esses anos em meses, tá? Mas assim, nem sempre dá. Nem sempre dá. Nesse caso aqui, o que acontece aqui nesse caso? Se eu transformar a taxa em mês, a taxa mensal, 10% ao ano, achar a taxa equivalente mensal, eu vou conseguir capitalizar isso daqui? Não vou conseguir capitalizar esse fluxo. Por quê? Olha só, porque a capitalização vai se dar de ano em ano, tá bom? Ok? Então, não vou conseguir associar. Então, existem duas metodologias para se calcular a capitalização quando a gente tem um período fracionado. O período fracionado, é claro, sempre no final, tá bom? Ok? Então, olha só, aqui eu teria meio ano, né? 3 anos e meio, então seria meio ano de capitalização apenas, tá certo? Ok? Vou escrever aqui 0,5 para não confundir depois, tá bom? Olha só. Então, total de capitalização,
3 anos e meio. 3,5, no nosso exemplo aqui, anos. Tá? Então, temos a convenção linear e a convenção exponencial. Tá? Então, olha só. Se não tivéssemos esse período aqui fracionado, como que a gente faria aí para achar um valor futuro? Que seria o que eu quero saber, né? Então, eu investi um capital aqui, não é isso? Estou investindo um capital. Eu vou apagar aqui, ó. Vamos deixar aqui em branquinho. Tá? Então, eu investi um capital de 100 mil reais a uma taxa de 10% ao ano. Quanto eu vou ter ao final de 3 anos? Qual seria a fórmula matemática? Vamos lá? Eu usaria qual fórmula? Do valor futuro, não é isso? Porque afinal eu quero achar um valor futuro. Ok? Quem lembra a fórmula? Como que é a fórmula? Não adianta bater aí na HP, porque não vai sair a fórmula daí, tá? Quem lembra a fórmula do valor futuro? Estou caçando aqui, professor. Calma aí. Simplesinho. Pega os cadernos aí. É igual ao valor presente. Isso, valor presente. Aí tem o... Esqueci como fala, professor. Multiplicado mais... pelo fator de capitalização. 1 mais... Isso, fator de capitalização. 1 O mais I o izinho elevado a n. Não é isso? elevado a N. Tá? Ok? Então, olha só. Deixa eu tentar elevar esse n, deixar esse n elevado aqui. Da última vez eu não consegui aqui no ao vivo. Olha, não sei porque não vai. Mas esse n é elevado, vocês sabem, né? Ele tinha que ficar elevado aqui. Deixa eu tentar. Não, deixa eu tentar por aqui. Não, ele não está elevando. Não pegou. Deixa eu pegar aqui a da VPL. Quer ver? Só um minutinho, deixa eu trocar aqui a lousa. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar, ver se eu consigo levar para lá, mas quando eu copiar não vai. Não sei porque não vai formatar, mas vamos tentar. Ah, foi. Tá. Então, olha só. Então, seria isso daqui. Não é isso? Tá? Então, olha só. Se eu fosse capitalizar esses 10 mil durante os 3 períodos, ele seria simplesmente a fórmula aqui, valor futuro. Opa, aqui eu inverti. É que eu copiei lá, né? Valor futuro é igual a valor presente. Aqui seria o vezes o fator de capitalização, ok? Não é isso? Tá? Seria simples assim. Só que eu tenho esse rabinho aqui para calcular. Eu chamo ele de rabinho, tá? Eu chamo ele de rabinho. Ó. Esse período fracionado é o rabinho, aquilo que está lá no final, lá atrás, né? Então, como que eu faço para incluir esse rabinho aqui? Deixa eu tentar copiar aqui. Vamos ver. Professor, no caso ele seria 0,5 mesmo ou 3,5? O quê? Não, seria 0,5. Porque daria 3 anos e meio. 1, 2, 3 e meio. 3 anos e meio. Tá? Ok? Então, olha só. Se eu for fazer o cálculo dos 3 anos e meio de acordo com a convenção exponencial, eu vou multiplicar, eu vou acrescentar aqui uma multiplicação. Eu vou multiplicar
tá? A fórmula do valor, a fórmula do valor futuro pelo fator de capitalização composta, tá? Deixa eu tentar colocar esse sobrescrito aqui, que eu não sei porque ele não funciona, só para me irritar. Deixa eu copiar lá. Deixa eu copiar outro para ele vir inteiro. Deixa eu copiar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que não dá, mas... Não deu. Deixa eu copiar a fórmula inteira, quer ver? Não deu certo aqui. Ô, gente, calma aí, deixa eu copiar aqui de novo. Às vezes é mais fácil escrever do que digitar, né? Vamos ver. Não deu, tá? Mas ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar grifado aqui com outra cor para destacar que isso daqui tem que ser elevado. Tá certo? Então, ó, na convenção exponencial, como que eu vou fazer para calcular esses 3 anos e meio? Vai ser valor presente vezes o fator de capitalização que a gente já conhece. Esse Nzinho vai ser o quê? Vai ser o período inteiro aqui, ó, 3. Tá certo? E aí, esse rabinho aqui, ó, esse valor fracionado, vai se referir ao fator de capitalização aqui, ó. Tá? Então, ele ficaria como? Vezes 1 mais a taxa, né? Elevado a meio, tá? Elevado a meio, ok? Tá certo? E se fosse na convenção linear, como que a gente faria? Exatamente do mesmo jeito, por uma única diferença. A única diferença seria o quê? Essa partezinha aqui, ó, que se refere ao cálculo, eu vou deixar ali grifada. Vou deixar ali grifada aqui em laranjinha, tá? Aqui laranjinha e aqui em vermelhinho. Então, olha só. Se eu fosse calcular com o período inteiro, então, aqui até o 3º ano, a minha fórmula seria isso daqui, ó, do jeito que a gente conhece, que está em pretinho aqui, ó. Valor presente vezes o fator de capitalização elevado a 3, tá? Quando eu quero calcular o rabinho, o que eu faço? Isso daqui na fórmula na mão, tá? Se for pela convenção linear, eu vou utilizar a fórmula do valor futuro vezes 1 mais i elevado a n, e vou multiplicar por 1 mais i vezes n, tá? 1 mais i vezes n, tá certo? Ok? Tranquilo? Esse n é aqui dentro, aqui, ó. Copiei lá, vezes n, vezes esse nzinho aqui, ó. Que é o quê? Que é o fator de capitalização simples, tá vendo? Então, na convenção linear, se eu estiver fazendo na mão, se eu for calcular na mão, na calculadora comum, eu tenho que utilizar o quê? Valor presente vezes o fator de capitalização composta, multiplicado pelo fator de capitalização simples. 1 mais i vezes n dentro do parênteses. Isso daqui ele vai me dar o resultado de acordo com a convenção linear. Tá? Se eu for calcular o valor futuro de acordo com a convenção exponencial na mão, então para quem vai utilizar calculadorazinha na mão, você vai calcular o valor presente normal, né,
valor presente vezes o fator de capitalização, elevado aqui a quantidade de período inteiro, no caso 3, tá certo? Multiplicado pelo fator de capitalização composta referente àquele período. Então, se a gente fosse substituir aqui, deixa eu copiar, ficaria assim. Então, se a gente fosse fazer na mão, né? Igual. Então, vamos substituir. Olha só, ficaria lá. O nosso é 100 mil. 100 mil vezes 1 mais, a nossa taxa é 10%, então ficaria 0,10, tá certo? Elevado a n, né? O nosso elevado a n aí, então seria quanto? Seria 3, tá? Multiplicado pelo fator de capitalização simples. Então, o nzinho está dentro do parênteses. E aquele nzinho lá seria o rabinho, que é a parte fracionada. Estão vendo? Ok? Aqui, ó. Então, ó, até aqui a fórmula que vocês já conhecem, ó. Deixa eu deixar aqui em verdinho. Até aqui a fórmula do valor futuro que vocês já conhecem, né? Para mim calcular o rabinho, o que eu colocaria? O fator de capitalização simples. 1 mais i, deixa eu colocar a taxa lá. 0,10, né? 1 mais i, que é a taxa, 0,10 vezes o tamanho do rabinho. Qual que é o tamanho do rabinho aqui? Meio. Ok? Tá certo? Se fosse na convenção exponencial, seria do mesmo jeito, por uma única diferença. O meu n... Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu arrumar aqui. Meu n é elevado, não é isso? Tá? Então, olha só. O que a gente tem aqui, ó? A fórmula do valor futuro normal, que você já conhece, que está aqui em preto, vezes o fator de capitalização composto. Então, ficaria 100 mil multiplicado pelo fator de capitalização composto, certo? Vezes, aqui eu tenho que arrumar, aquele 0,5, que se refere ao tamanho do rabinho, ele viraria agora um expoente, tá? Deixa eu ver se ele fica agora aqui elevado. Sobrescrito. Não ficou. Ok? Então, olha só. Perceberam a diferença aqui? Ó? A diferença está aqui. Ó. A única diferença é que esse rabinho a gente calcula ele separadamente. Dentro da fórmula, mas separadamente. Se for de acordo com a convenção linear, sim? Já teve uma atividade que a gente fez nesse estilo assim? Não teve não. Não? Não. Tá bom. O que a gente teve foi juros simples. Ah, tá. Diferente. Tá? Tá bom, valeu. Aqui a gente está multiplicando os dois tipos de capitalização. Misturando os dois tipos de capitalização. O composto e o simples. Tá? Então, isso daqui seria se a gente fosse fazer na mão. E agora, na HP, como que a gente faria? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui na HP. Tá? A HP, ela é programada com um padrão para que o cálculo dê o resultado com base na convenção linear. Tá? Então, se a gente quiser a convenção exponencial, a gente vai ter que programar ela para que ela esteja habilitada para dar o resultado com base na convenção exponencial. Como que eu sei se ela está programada para exponencial ou para linear? Se aqui no visor tiver a letrinha C, significa que ela está programada para dar o resultado na convenção exponencial. Tá? Se não tiver nada no visor aqui, do Czinho, significa que ela está programada para dar o resultado com base na convenção linear. Então, a minha aqui na tela está programada para dar o resultado na convenção linear. Tá? Alguém aí está com a letrinha C aqui no visor? Eu, professor. Então, alguns vão estar com a letrinha C e outros não, tá? Então, ó, vamos todo mundo colocar primeiro. Como que a gente coloca a letrinha C? Clica aqui, ó, STO e EEX. Olha só.
Apareceu C, tá vendo? Apareceu C. Ok? Professor, o Então, meu não apareceu, mas ficou os números diferentes, tipo 1, e o 0 no final. a hora que você apertou STO e EX, limpa Sim, ela. peraí. Limpa aqui, ó. F, CL 2 vezes. Tá Então, não bom? vai. Como que ela fica? Fica com... No começo do visor, ela fica com 1, aí no final fica 00. A sua é aplicativo ou não? Não. Não? É HP mesmo? Física? Sim. Sim. A minha tá assim também. Como que dá a hora que você faz? Fica Ó, eu coloco... Oi? Não entendi? Agora foi a minha, professor. Foi? A minha foi. Tá. Não E a sei da outra da... moça aí? Deu Não, certo? a minha tá daquele jeito, não. Limpa a calculadora e dá uma desligada nela. Porque é do mesmo jeitinho aqui, ó. Tá? Então, o que que acontece, ó? A HP aqui agora, quando ela está com Czinho, ela vai me dar o resultado com base na convenção exponencial. Ou seja, esse rabinho aqui, ela vai considerar, esse meio aqui, ela vai considerar como expoente aqui, ó. Esse Nzinho como expoente. Tá? Ok? Vamos fazer o cálculo para a gente ver como dá? Vamos voltar lá para a convenção linear. STO e EX. Apagou. A da moça deu certo aí? A outra? Quem que estava falando? Não, professor, tá dando aquele 1, e lá no final 00. Já desliguei, já apaguei. Estranho. A outra moça que deu isso Porque daí. ela tá apertando o RCL. Eu apertei o RCL aqui também e apresentou a mesma Ah, tá. Então, STO. STO. STO e EX. Isso. STO e EX. Agora foi. Foi? Tá? Obrigada. Ok. Então, olha só. Vamos deixar sem o Czinho. Então, sem o Czinho vai estar falando o quê? Ela vai estar dando o cálculo para a gente como convenção linear, tá? Vamos fazer? Então, aí é simples, tá? A gente não vai ter que fazer fracionado, nada dividido. A gente simplesmente vai colocar o tamanho do período com a vírgula. Então, a gente vai investir R$100.000, R$100.000 hoje. É o que na história? O PV, tá? Há uma taxa de 10%, 10 e durante quantos períodos? 3 períodos e meio, 3,5, tá? 3,5 é o quê? É o I. Aliás, é o N. Fiz errado aqui. Então, 100.000, valor presente. Professor, essa forma é a linear? Linear? Isso, é. Ah, tá. Tá? 100.000 é o valor presente. Vamos lá. 100.000 PV, 10 I, que é a taxa, e 3,5. Eu tenho 3 períodos e meio de capitalização. 3,5 N. Perguntou FV. Tá? Olha só, deu 139.755. Ok? Deixa eu anotar esse resultado aqui. 139.755. Redondo? Redondo. Ok? Então, esse daqui foi o resultado. De acordo com a convenção linear. Tá? Vamos fazer agora o cálculo com base na convenção exponencial. Então, coloco lá STO e EX. Apareceu o Czinho, tá vendo? Então, agora o resultado que ela vai me mostrar vai ser com base na convenção exponencial, tá? Ou seja, a calculadora vai calcular a parte fracionada do período, que no nosso exemplo aqui é meio, como expoente, ok? Como expoente. E não mais multiplicando com um fator lá dentro, ok? Tá? E tudo isso ela vai fazer sozinha, né? Então, vamos lá. 100.000
100 mil, valor presente. 10 é a taxa. 10 é a taxa. E 3 períodos e meio. 3,5 N. Perguntou? FV. Olha só. 139, 596 e 46. 139, 596 e 46. 596 e 46. Ok? Tá certo? Então, esse é o resultado. Perceberam? Dá uma diferença de resultado. Ok? Qual proporciona um valor futuro maior? A convenção linear. Tá certo? Ok? Tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Tá? Se a gente Professor. estiver fazendo um cálculo com Czinho então habilitado, o cálculo vai dar errado, naturalmente. Então, ele só vai dar diferente se for período fracionado, tá? Tá. Se for período inteiro, aí o resultado é o mesmo. Aquele Czinho, Professor. ele é só para condicionar quanto ao período fracionado aqui, ó. Tá? Ok? Mas se tiver o Czinho, exemplo, ó, vamos fazer com 3 anos para a gente ver? Só pegar a pergunta aí da moça para a gente responder a sua. Quem falou eu não lembro não. É a Thalia. Como eu diferencio esses dois na hora de usar? Como eu sei assim? qual que eu tenho? Qual que eu... Tá. Assim, num problema vai tá pedindo expressamente, tá? Ah, sim. Então, num problema, numa prova que você for fazer, vai estar lá expressamente. Calcule o valor futuro com base na convenção linear. Calcule o valor futuro com base na convenção exponencial. Professor, Tá? mas Sim? o que seria? Qual a diferença dos dois, do linear para o exponencial? Então, a diferença é isso daqui, ó. É esse rabinho preto aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Ó. Sim, mas assim, com relação a valores, eu vi que dá diferença, mas Sim. assim, na teoria, né, se é assim que eu posso dizer, Então, o que diferencia? Na teoria, o que acontece? Aqui, ó, a hora que um expoente, isso daqui lá da 7ª ou 8ª série, não lembro exatamente, mas quando a gente fraciona um expoente, o fator de exponenciação dele fica menor do que um número inteiro. Tá? Eu não lembro o nome exato dessa propriedade matemática. Tanto é aqui que dá a diferença. Por isso que quando eu coloco como expoente um número fracionado, ó, foi o que eu fiz aqui, não é? Coloquei como expoente um número fracionado, meio. É uma fração. Tá? O resultado futuro, ó, deu menor. Então, quando eu coloco um número fracionado, mas ele não é expoente, no caso aqui ele está multiplicando, ele não é mais expoente, ele está multiplicando. O resultado dele dá maior do que um expoente fracionado, tá? Professor, desculpa até interromper, eu acho que a construção do problema que ela está pedindo teoricamente, numa pergunta, alguma questão, o que daria essa diferença, por exemplo? Porque só porque tem esses 3 anos e meio, a gente utilizaria o exponencial? É isso? Acho que é isso que ela está perguntando, que eu também não entendi. Então, por exemplo, um exemplo, o exponencial ele calcula ali juros sobre juros. Um exemplo. É isso? E o linear seria o quê, por exemplo? Então, o exponencial ele calcula juros sobre juros tudo aqui, tanto no principal, ó, nos 3 períodos, tá vendo? Porque eu estou elevando ele, então é juros sobre juros. E aqui eu também calculo juros sobre juros. Só que eu não estou... Esse expoente aqui, ó, o expoente, o que significa? Então, expoente 2 é você multiplicar o número por ele mesmo 2 vezes. Tá? E aqui você está falando, eu estou multiplicando um número por ele mesmo meia vez só. Tá? Ele também é juros sobre juros, mas é uma vez só. Aqui, o que acontece na linear? Eu faço esse juros sobre juros que você disse, daqui, ó, tá? No período inteiro. Esse 3 é elevado, certo? Juros sobre juros. Mas o rabinho aqui, ó, o rabinho,
que é o período fracionado, o que seria esse meio? Deixa eu até grifar ele aqui, ó. Isso daqui seria o rabinho, ó. Deixar ele em vermelho aqui, ó. Esse rabinho aqui de meio, aí ele não é juros sobre juros, aí ele é juros linear, tá? Mas só desse período aqui, só desse rabinho. Porque aí na prática ele vai estar dividindo esse meio ano aqui, ó, em períodos lineares e vai considerar aí a capitalização simples de período por período. E o que que acontece? Aí aqui tem uma propriedade matemática que de fato fugiu da minha cabeça o nome, tá? De por que sai mais caro, vamos chamar assim, o valor maior, quando eu multiplico por um valor fracionado do que quando eu elevo, tá? Eu esqueci. Então assim, a linear, ela... Tem alguém falando? A linear, ela calcula os juros sobre juros dos 3 anos. Isso. Aí daqueles 6 meses, no caso, aquela metade do ano, ele vai calcular, ele não vai calcular o juros sobre juros. Não vai. Só dos 3 anos. Só que eu não posso falar 6 meses, tá? Tem que falar meio ano. Meio ano. Aí o exponencial não, ele vai calcular juros sobre juros dos 3 anos e meio completos. Isso, dos 3 anos e meio. Isso, exatamente. Do principal, tá? Do ano inteiro, mais aquele rabinho lá. Então, o linear, ele calcularia esse meio ano aí, seriam só os juros simples. Isso, exatamente. Os juros simples. Tá? Exatamente. Agora eu entendi. Tá? Deixa eu deixar ele grifado ali. Ok? É que aqui seria elevado, né? Esse 0,5 seria elevado, ele não quer subir lá, não sei por quê. Seleciona aqui para ele ficar elevado. Ele não é multiplicado, ele é elevado. Por quê? Porque é o regime de capitalização composto aqui. Tá? Depois eu consigo consertar. Então, olha só. Aí a gente vê uma diferença no resultado. Ó. Perceberam? Uma diferença considerável, não é? Tá? O que acontece? É que, não sei se vocês já perceberam, mas quando você tem um boleto, e aí ele está lá, após o vencimento, multa de tanto ao mês. Multa de tanto ao mês. E alguns boletos vêm informado. Caso haja período fracionado, ou seja, caso não se complete um mês, aplica-se os juros simples. Seria justamente isso daqui, ó. Ou seja, aplica-se a convenção linear. Tá? Por que aplica a convenção linear? Porque é aquilo que vai dar mais para o banco. Ó. Qual que deu mais? A linear ou a exponencial? Foi a linear. Tá? Então, quando você vai pagar um boleto e tem lá uma taxa de juros mensal por atraso, a parte fracionada. Então, você vai lá pagar com 4 dias de atraso. O caixa calcula lá a parte fracionada, quanto equivale a 4 dias de um mês, e aplica a convenção linear. Tá? Na verdade, não é nem o caixa, é o sistema. Né? Então, ele passa o boleto lá, o sistema calcula quanto você vai pagar de juros com base aqui na convenção linear. Tá? Tanto é que ela é a mais utilizada. Não sei se vocês lembram, né? Mas quando a gente estava vendo aqui as funções da HP, até falei, aquilo que é mais usado normalmente não aparece, né? Para ficar até com menos poluição visual. Então, os bancos eles usam muito mais a convenção linear, tá? E usam sem a gente nem saber, tá? A verdade é essa. Quando você tem um boleto em atraso, que seria o exemplo mais comum. Por quê? Porque ele ganha mais, ó. Tá? Ok? Aqui deu quase R$200 de diferença. É pouco R$200, mas R$200 de todo mundo dá uma diferença boa. Tá? Ok? Mas deu para entender então aqui o conceito que você tinha perguntado? O rapaz também conseguiu pegar? Agora eu acho que eu entendi agora. A diferença é aqui, ó, tá? Então, comecinho da fórmula aqui, o que está em preto aqui, ó, seria o quê? A fórmula do valor futuro que você já conhece, ó, certo? Tá? Essa fórmula de valor futuro é para calcular período inteiro, 3 meses.
A convenção e a linear e exponencial é para quando eu tenho valores fracionados. E aí eu acrescento o que na fórmula manual? Justamente o pedacinho daquela fração, o pedacinho daquele rabinho lá, tá? Se for convenção linear, eu multiplico o resultado do meu valor presente pelo fator de capitalização simples. É o que está em laranjinha aqui, ó. 1 mais I vezes N, tá? Ok? Se for para calcular o valor futuro com base no regime da convenção exponencial, o que eu faço? Calculei lá ó, o valor futuro do jeito que eu conheço normal, do período inteiro, ó, tá? Que está aqui em preto. E multiplico o resultado dele pelo fator de capitalização composta. Tá certo? Aí aqui a gente fez a substituição. Professor, então sempre quando tiver esse rabinho, você vai ter que fazer essa adição desse fator de capitalização aqui. Não é adição, é multiplicação, né? Isso. Ah, sim. Isso. Adição da conta. Isso, exatamente. Tá? Que na HP você nem percebe isso, né? Na HP vocês não percebem. Na verdade, você vai perceber o quê? Quando você estiver fazendo na mão, na fórmula. Porque aí você vai ter que fazer essa separação. Porque se você perceber, na HP não teve diferença nenhuma, né? Você sentiu diferença? Não teve diferença nenhuma. Como o senhor diz, graças a Deus inventaram HP. Exatamente, tá? Mas essa observação, você vai ter que ficar atento quando você for utilizar a fórmula manual, tá? Aí sim você tem que se atentar e fazer essa, entre aspas, adição que o colega disse aí, ó. A adição do quê? Do rabinho, tá? Então, na mão, quando tem um período fracionado, essa fração, esse rabinho, eu calculo ele separadinho aqui, ó, tá? Se for pela convenção linear, fator de capitalização simples. Se for pela convenção exponencial, fator de capitalização composta. Ok? Só do período fracionado aqui, ó. Tá? Mas é isso. Felizmente inventaram a HP. Tá? Professor, só mais Sim. uma dúvida. O senhor disse que nos problemas interpretativos eles vão vir exposto, né? Isso. Exatamente. Exponencial ou linear, né? Isso, exatamente. Tá. Existe alguma possibilidade de isso não acontecer no problema? Quando ele não se fala, quando você tem um período fracionado e ele não fala, como padrão é a convenção linear, tá? Ok? Então, como padrão, se você tem um período fracionado e no problema não fala nada, o padrão é que você calcula como convenção linear. Por quê? Ó? É o que sai mais caro, tá vendo? Entendeu? Sim. Mas assim, em provas de concurso, provas para exame, normalmente vem expresso. Quando tem valor fracionado, ele vem expresso lá. Olha, me calcule pela convenção linear ou pela convenção exponencial. Tá? Certo? Beleza. Okay. Nos exercícios que eu passei para vocês, alguns gabaritos tinham lá um período fracionado, né? Aí uma colega até me chamou para perguntar uma dúvida, eu falei, quando a gente for ver convenção linear exponencial, você vai ver porque está dando essa diferençazinha aí, que ela tentava fazer a prova real e dava diferente. Não lembro o nome dela, tá? Mas é por causa disso aqui, por causa do tipo de convenção que está usando, tá certo? É claro que lá na prova eu considerei qualquer resultado que desse, não sei se a calculadora tivesse com Czinho ou sem Czinho, eu considerei um ou outro porque a gente não tinha passado isso ainda, tá? Ok? Tranquilo. Ok, Bruno. Então, ó, vamos fazer alguns exercícios aqui para praticar? Então, olha lá. Uma empresa contrata um empréstimo de 50 mil e prazo de vencimento de 42 meses, sendo a taxa de juros anual de 22%. Qual o montante a pagar? Vamos calcular pelos dois modelos, tá? O linear e exponencial. Vamos lá? Está aí na tela? Vocês já podem fazer enquanto eu vou aumentar a linha aqui. Inserir. Então, vamos lá. Linear e exponencial.
Então, vamos lá. Vamos começar pelo linear. Então, o detalhe do linear, qual que é? Não posso estar com o Czinho, não é isso? Czinho. Tá? Então, vamos apagar o Czinho. Como que apaga o Czinho? STO e EX. Isso. Então, agora o resultado vai ser com base na linear, tá? Então, vamos lá. Vocês ditam aí. Alguém dita aí para mim. Vou colar de vocês aí. O que é o 50 mil? 50 mil é o quê? Valor presente. Isso, 50 mil PV, tá? Prazo de vencimento é 42 meses. Prazo de vencimento 42 meses e a taxa é anual, tá? Então, o que que eu faço aqui? Seriam 3 anos e meio, no caso? Vai ser 3 anos e meio. Coincidentemente, 3 anos e meio, né? Como que eu acho esses 3 anos e meio? Eu dividi os 42 por 12. Isso, exatamente. 42 dividido por 12. Dá 3 anos e meio. Então, vou lá. 3,5 é o quê? É o N. O N. Tá? Ok? E a taxa? 22. 22 e pergunto o valor futuro. 100,779,56. 100,779,56. Olha lá. Tá certo? Ok? Então, olha só, vocês viram? Aqui na calculadora, eu não preciso saber como ela está calculando aquele período fracionado. Só tenho que saber o que eu quero. Né? Agora, eu vou calcular a exponencial. Ó. STO e EX. Apareceu o Czinho. Tá? Então, vamos lá. 50 mil. Valor presente. 3 anos e meio, né? Então, já a gente lembra. 3,5 N. 22. E pergunta o quê? Valor futuro. 100, 283 e 48. 100, 283 e 48. Conseguiram chegar aí? Alguém tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilinho, né? Certo? Nesse caso, se a questão fosse compensa mais a empresa pagar na forma linear ou na exponencial? Seria o exponencial, porque ficaria um valor mais baixo. Isso, é. Uhum. Só que para o banco é mais vantajoso o linear. Então, o que ele sempre vai cobrar é o linear, né? Mas aí se for para o banco, mas se for para a empresa... Isso, se for para a empresa, exponencial. Só que se você chegar lá no banco e propor exponencial, o banco não vai aceitar. Aí a sua linha de raciocínio está certa. Para a empresa, a melhor opção é o exponencial. Tá? Ok? Tá, ok. Então, vamos lá. E, na verdade, os bancos fazem isso sem ninguém saber, né? A verdade é essa, né? Tá? Ninguém sabe, né? Então, vamos lá. 2. Olha lá. Deixa eu colocar uma linha aqui. Faço assim. Então, exercício 1 e 2. Vamos lá, mais um? Vamos calcular pelos dois modelos, tá? Eu já estou aqui no exponencial, né? A calculadora já está aqui. Vamos calcular a exponencial? Então, capital de 10 mil foi aplicada a juros compostos durante 3 meses e meio, a taxa de 8% ao mês. Então, olha só. 10 mil é o quê? Valor presente. Tá? 10 mil, valor presente. 3,5, o N. 3. Coincidência, dá tudo 3,5, tá? 3,5, N. E 8, I. Pergunta o valor futuro. Tá com Czinho, então é exponencial. 13... Professor, desculpa. Começa de novo esse exercício, por favor. Cortou aqui, eu não consegui pegar, tá. Por favor. Vamos lá, estou calculando exponencial. Então, tem que estar com Czinho aqui, tá?
Ok. Aí, ó, 10 mil, valor presente, 3,5, 3 meses e meio, N, é uma taxa de 8. 8 e perguntou FV. Valor 13.091,31. 13.091,31. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim? Nesse caso de 3 meses e meio, seriam dias, no caso, né? Pode 3 ser meses e dias. meio. Aí, quando você habilita esse exponencial aí, esse Czinho, ele é como se ele estivesse alterando para dias o cálculo da... Não, na o verdade efeito não do é. cálculo no HP, no caso? Não, ele não vai alterar para dias. Ele vai entender, no caso na exponencial, que esse meio é um expoente lá no fator de capitalização. É isso que ele vai entender. Não é dias. Tá. O prazo ainda continua sendo, no nosso caso aqui, em mês. Tá? Ok, professor. Ok? Obrigado. É que a gente tem o hábito de falar 3 meses e meio, né? Então, 3 meses e 15 dias. Mas não, porque a calculadora ela tem que ser... tudo um padrão só, né? Então, se ela está trabalhando com 3 meses, esse meio, ela vai entender que é meio mês mesmo, e não 15 dias. Tá? Ok. Obrigado. Nada. Vamos agora pelo outro? Então, vamos lá. Pelo modo linear, tá? Então, STO, EX. Apaguei o Czinho. Então, agora é linear, tá? Então, 10 mil, valor presente, 3 meses e meio, 3,5 N, a taxa de 8. 8 e perguntou valor futuro. Ó, 13.101. 13.101. Ok? Certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos fazer o outro então. Deixa eu apagar aqui para não sobrecarregar a vista. Então, olha só. Seja o capital de 100 mil, emprestado a taxa de 18% ao ano, pelo prazo de 4 anos e 9 meses. Calcular o montante desse empréstimo pela convenção linear. E aí? Vamos fazer os dois, tá? Linear e exponencial. Aqui da onde eu tirei, ele estava pedindo só linear, mas vamos... E aí, como que a gente faz? Vamos começar pela linear. Então, primeira coisa, sem o Czinho, tá? Linear sem o C. Que é o padrão. Como que eu vou achar lá o período fracionado? A taxa está sendo dada ao ano. Então, vou ter que transformar aqueles 4 anos e 9 meses em ano. Como que eu faço? Como que a gente faz, gente? Não, nesse caso, não seria 4,9 meses? 4 anos e 9 meses? Não é 4,9, tá? Boa pergunta. Seria Não é 4,9. Os 42 lá, a gente transfere 3 anos e meio. Não é 4,9, por quê? Porque o ano tem 12 meses. Se o ano tivesse 10 meses, aí seria. Tá? Ah, tá. Então, como que eu posso... Tem que dividir o 9 por 12? Talvez. Isso. Então eu posso dividir o 9 por 12. 9 dividido por 12. Opa. 9 dividido por 12. Aí eu acho a proporção dele. Ó. Então, 9 meses equivale a 0,75. Então, aquele rabinho agora, aquela parte fracionada é de 0,75. Tá? Ou seja, 4,75. E aí tem uma outra maneira de fazer também. O que eu faço? Eu transformo tudo em meses. 4 anos, 4, enter, 12 vezes. Ok? Então, olha só. 4 anos tem 48 meses.
Só que eu tenho mais 9 meses aqui para incluir, não é isso? Então, Enter, 9 mais. Então, ó, o período de capitalização todo desse problema vai ser de 57 meses, certo? 57. Mas aí a taxa também eu tenho que transformar em meses, né? Não, ainda não. Vou transformar isso em ano, tá? Ah, então, tá. Então, 57 meses equivale a quantos anos? Então, Enter. Divide por 12. Isso, dividido por 12. Exatamente. Olha lá, 4,75. Deu a mesma coisa. Lembra? Tá? Então, 4,75 é o que na história? É o N, número de períodos. Ok? Aí vou lá a taxa. 18 e 100 mil PV. Pergunta o quê? O FV. 220, 0,51 e 28. 220, 0, quanto? 0,51. 0,51 e 28. Ok? Certo? Vamos calcular agora pela exponencial. Como que a gente faz? Exponencial? STO Isso, STO e X, apareceu o Czinho. Então, convenção exponencial, tá? 4,75, então a gente já sabe que 4 anos e 9 meses equivale a 4,75 anos. N, 18 e 100 mil PV, tá? Perguntou valor futuro. Olha só. 219, 502 e 53. 219, 502 e 53. Certo? Deu certo aí? Vamos para o próximo? Próximo e último. Então, olha só. Um capital de 150 mil foi aplicado durante 14 meses a uma taxa de 6% ao trimestre. Calcule o montante no modelo linear e exponencial. E aí, como que a gente faz? Dividiu 14 por 4? 4. Seria Não, seria 3, por né? 3, isso, exatamente. Divido 14 por 3, porque eu vejo quantos trimestres tem em 14 meses, exatamente. Que deu quanto? 4,66. Isso, o meu arredondou aqui para 67, mas tudo bem. Então, olha só, 4,67. A gente está trabalhando em que modo aqui, ó? Eu estou no exponencial, tá vendo? Então, se atente aí onde você está. Ok? Então, 4,67 N. 4,67 N. 150 mil PV. 150 mil PV. Durante uma taxa, né, de 6%. 6 e perguntou valor futuro. Olha só. 196 no exponencial. 196.872,61. Ok? Então, aquela parte fracionada, né? O 0,67 do trimestre, nesse cálculo, levando em consideração a exponencial, a calculadora considerou ele como expoente, tá? E aí depois, agora vamos para linear, né? Tá? Então, STO e X. Limpo aqui. 4,67, né?
4,67 N, 150 mil PV, a taxa 6%, 6 I. Perguntou, valor futuro, 196,984. 196,984,28. Ok? Certo? Então, isso daqui é convenção linear e exponencial. Então, resumindo de maneira bastante simples. O senhor pode fazer o exponencial novamente, que me deu um valor diferente. Sim. Vamos lá. O N tinha dado 4,67, não é isso? Ah, exponencial, né? Então, STO e EX, tá? Tá com Czinho, ok? Então, 4,67, tá claro de onde saiu esse 4,67, gente? Sim. Na HP é isso que você tem que ter em mente aqui, 4,67 N, tá? 150 mil. 150 mil PV. E a taxa é 6. 6 I. Aí eu pergunto aqui o FV. Provavelmente é por causa da dízima periódica. Deu diferente? O meu deu esse agora. Por isso que eu fiz 3 vezes aqui e não deu. Não bateu. É porque, o que acontece? O que acontece? Eu já sei qual foi a diferença, tá? Esse daqui, eu digitei 4,67. Não foi? Eu digitei direto aqui, 4,67. O primeiro que eu fiz... Calculou direto, né? Eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei 14 dividido por 3. No visor, ele aparece como 4,67. Só que, na verdade, isso não é 4,67. Ele está aparecendo 4,67 para mim, por quê? Porque eu programei para que ela me apresente só 2 casas decimais, tá? Mas, olha só, isso daqui é uma dízima periódica, ou seja, não tem fim. Então, na memória da calculadora, ela está levando em consideração a dízima periódica, tá? Então, olha só, vou aumentar a quantidade de casas. Vou colocar 4 casas, ó. Olha só. Ó. Tá vendo? Então, é isso que está na memória dela. Tá? Por quê? Porque foi o resultado direto do que eu fiz lá. 14 dividido por 3. E aqui, ó, a hora que eu já coloco direto, ó, deixa eu voltar a quantidade de casas, só um minutinho. 4,67, isso, né? Ó, Enter. Eu tô falando só a relação de casa decimal da calculadora. É só 4,67. Então, ó, vou aumentar a quantidade de casas decimais. Olha o que vai aparecer lá. Nada. Tá vendo? É só isso daqui mesmo. A diferença foi por causa disso. Porque uma ela considerou as dízimas e o segundo aqui ela não considerou, tá? Mas assim, isso daí, para efeito de cálculo, ele entra aí na questão de arredondamento, tá? Ok? Certo? Certinho? O que o rapaz ia falar? Oi? Não, na verdade, eu ia perguntar nisso, por exemplo, numa questão de alternativa, talvez daria um puta dor de cabeça, né, da forma que eu calculasse. Então, a questão de alternativa, aí de fato dá mais trabalho, né? A questão de alternativa daria um pouquinho mais trabalho. O trabalho. ideal é trabalhar com casa decimal a mais aí na calculadora, umas 4. Na verdade, quanto mais casas decimais você tem, mais preciso você alcança o número, né? Tá? Professor, agora e aí você joga o uso da casa a seu favor, né? Se você vai pagar, você calcula aquilo que dá menos. Se você vai receber, você calcula aquilo que dá mais. Tá? Sim. Professor. Fazer aqui, eu não sei se está dando errado. Está dando errado, né? O número está diferente. Mas o meu raciocínio aqui aparentemente está o mesmo que o seu. Deu quanto aí? Ó, tô fazendo 150 mil PV. Não entendi? 150 mil PV. Certo. Tá me ouvindo?
Tô ouvindo, agora tô. Aí eu coloquei 6 e. 6 e. Beleza. Certo. Aí eu coloquei 14, enter, Não, 3 não. dividido. Ah, tá. Certo. Certo? Certo. Coloquei N. Isso. Aí depois eu apertei o PV. Não, FV. FV, perdão. FV, apertou FV. Aí deu 196.872 e 61. Então, é o meu aqui, ó. Que tá na minha tela aqui, ó. Foi o que a menina perguntou. Tá. Eu Tá tava olhando a linear, foi mal. Não. Tá? Tá certo. Ok? Tranquilo? Mais alguém? Professor, Sim? será que tem como fazer um desses exercícios na fórmula? Que na fórmula, no raciocínio mesmo, eu não consegui pegar. Na HP, ok, não sem dificuldade, mas na fórmula eu não consegui. Aqui, ó. Na fórmula seria assim, ó. Então, vamos substituir aqui, ó. Isso daqui, ó. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Tá? Então, na fórmula ficaria o quê, ó? Vamos lá. Valor futuro é igual, né? O valor presente, no nosso caso aqui, é 100 mil. Então, 100 mil. 100 mil. Certo? Vezes o fator de capitalização, que seria... Vamos fazer primeiro a linear, tá? 1. Ok. Mais... No nosso exemplo aqui era 10%, então 0,10 elevado a 3. Não é isso? Ok? Opa, não era para ele. É porque a célula está programada aqui para quebrar. Deixa eu desprogramar ela aqui. Deixa eu fazer o seguinte, pegar ela mais para baixo. Vai. Então, valor futuro é igual 100 mil vezes 1 mais a taxa 0,10. Aqui eu tenho que colocar 0,10 elevado a 3. Tá? Deixa eu tentar arrumar isso daqui. Formatar célula. Pronto. Agora deu certo. E aí, ó, continua ela aqui, né? O que eu tenho que fazer aqui, ó? Sim. Vezes o fator de capitalização, estou na linear. 1 mais 0,1 elevado a meio. 0,5. Ok? Isso daqui vai ser igual. Aí vamos fazer aqui. Fazendo a calculadora comum aqui, ó. Tá? Esse é a linear, professor, não é vezes dentro? É verdade. É dentro. É dentro. Dentro aqui. Vezes meio. Tá? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer primeiro aqui? Então vamos resolver aqui os 100 vezes fator de capitalização. Tá? Por quê? Porque eu tenho a exponenciação aqui. Então vamos lá. Na hora que a gente faz isso daí vai dar... Aí pode ser na calculadora comum mesmo, se quiser, tá? Na minha deu 133,100. Deu isso daí na de vocês? 133,100 vezes, vou colocar o pontinho aqui de vez, vezes, não é? Aí vou resolver aqui agora 1 mais 0,1 vezes 0,5. Então faço primeiro a multiplicação. Mais 1. Deu 1,05. Vezes 1,05. Ok? Vezes 133,100. Aí bateu. Conferiram aí?
139,755. Olha só. Ok? Linear. Bateu aí? Conferiram? Sim, professor. Tá? Agora exponencial. Sim, professor, deu certo. Exponencial. Eu vou arrastar aqui para ganhar um tempinho. Não é aqui. Aqui. Ele está de tamanho diferente. Valor futuro. Valor futuro é igual a 100.000. 1 mais 0,10, ou 0,1, elevado a 3, que é o período inteiro, vezes 1 mais 0,10, não é isso? Agora fecho parênteses, agora eu elevo, tá? 0,5 é igual. Então lá vai dar 133,100 vezes, na hora que eu faço aquilo ali, 1,1 elevado a meio, quanto dá? 1,1.5 elevado. 1,05. Olha lá, certinho. 139,596. 139,596 e 46. Ok? Professor, Sim. na HP eu consigo multiplicar já o resultado do valor futuro, multiplicar pelo fator de capitalização. Cadê? Vamos ver aqui, ó. 133,100, é isso? Isso daqui que você disse? 133,100. Eu não entendi o que você quis dizer. Eu vou ter que reescrever o valor, porque toda vez que eu faço o resultado, ele dá negativo. Você pode manter negativo ou mudar o sinal, né? Aqui no CHS, aí você não precisa. Ah, Você CHS. continua, isso. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Nada. É só mudar o sinal lá. Só isso? Tranquilo? Sim, professor. Então na mão ficaria assim. Certo? Valeu, professor. Beleza. Professor, uma dúvida anterior, aquela lá que deu diferente por causa do arredondamento da calculadora. Na hora de fazer o exercício, por exemplo, na prova, você vai considerar qualquer um dos dois, colocando o número ou usando a calculadora? Sim. Quando a gente faz o gabarito, ele já calcula as possíveis variações em função de casa decimal já. Tá bom, obrigado. Tá? Beleza? Então esse foi o assunto convenção linear exponencial, tá? Então, de maneira resumida, convenção linear exponencial serve para quê? Para que eu calcule valor futuro quando eu tenho períodos fracionados, tá? A linear vai me considerar o período fracionado como fator de capitalização simples, ou seja, multiplicando, e a exponencial vai me considerar o período fracionado como expoente, ou seja, considerando o fator de capitalização composta. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Vamos aqui para mais um novo assunto, então. Esse próximo assunto, ele também não é complexo, tá? Ele se chama aí desconto comercial. Desconto comercial. Alguém sabe o que é desconto comercial? Já ouviu falar? Professor, é tipo aquela porcentagem que o vendedor tem para dar desconto, tipo, até tanto que ele gastar, alguma coisa assim? Não. Isso daí não. Isso daí é margem de contribuição. O desconto comercial, pessoal, é, na verdade, aí uma operação bancária, tá? Então, esse desconto comercial, ele também, às vezes, é chamado de desconto bancário, tá? Ou
também chamada aí de antecipação de recebíveis. Vou até deixar aqui, antecipação de recebíveis. Alguém sabe? Isso aí, professor? Oi? Seria troca de boleto mesmo? Isso, De exatamente. títulos? Isso, exatamente. Antecipação de recebíveis é isso, tá? Antecipação de recebíveis é a troca de título. Você vai lá no banco e troca um título que você tem vencendo futuro para receber hoje, tá? Não sei se as empresas que vocês trabalham, se vocês já viram, mas você já deve ter visto. Quem que falou aí? Emerson. Emerson. Lá na sua empresa vocês fazem isso, antecipação de recebíveis? Não, mas eu tenho Não? alguns fornecedores que trocam duplicata lá. Isso, Então, tipo assim, eles trocam bastante com o Banco Safra, às vezes é emitido pelo Bradesco, e na hora que você vai ver o sacador do boleto é o Banco Safra ou qualquer outra instituição financeira. Isso, é porque ele antecipou um recebível. Exatamente. Tá? Entendi. Então, olha só, o próprio nome já diz. Então, antecipação de recebíveis, desconto comercial, desconto bancário, são sinônimos, tá? Aí depende do desconto bancário também. Então, o que que acontece? Vamos supor que você está representando uma empresa, tá? Então, você é uma empresa. E aí você vai lá e faz uma venda aí para o seu cliente. Só que o seu cliente, para que ele compre isso, ele fala, ó, eu compro de você, só que eu não vou pagar agora, eu vou pagar daqui a 4 meses, um exemplo, tá? Então, olha só, você tem a receber, se você for analisar seu fluxo, você tem a receber quanto? R$100 mil daqui a 4 meses, não é isso? Tá? Ok? Então, a gente está hoje aqui, ó, vivendo o presente, tá bom? Só que você vendeu a prazo, você vendeu fiado para o seu cliente. Então, ele está falando, ó, vou te pagar daqui a 4 meses R$100 mil. Só que boa parte das empresas não tem fôlego para aguentar esperar esses 4 meses, para esperar receber, né? E aí, o que que acontece? Como você não queria perder a venda, você vendeu para receber daqui a 4 meses, só que você não tem fôlego financeiro para ficar sem esse dinheiro. Então, o que que você faz? Você vai lá no banco e fala, olha, eu tenho algo a receber, eu tenho um boleto a receber aqui daqui a 4 meses. Você não quer me antecipar esse dinheiro? Tá? É isso que você vai lá na mesa do gerente e fala. Então, ó, eu tenho a receber R$100 mil daqui a 4 meses. Só que eu preciso do dinheiro agora. Você não consegue me antecipar? Perceberam? Tá? Por isso que ele chama antecipação de recebíveis. Então, esse 100 mil na sua história, o que que é? É um recebível que você tem. O que é um recebível? Algo a receber. No nosso exemplo, R$100 mil daqui a 4 meses. Tá? E aí você vai lá no banco e fala, ó, eu quero antecipar isso. Ou seja, eu quero esse dinheiro agora. Tá certo? Perceberam? Então, isso é uma operação bancária extremamente comum no dia a dia das empresas e no dia a dia dos bancos. Não sei se alguém aí trabalha em banco, mas é uma das operações que as empresas mais fazem é essa daqui, tá? A antecipação de recebíveis. Tá certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então tá bom, então vamos lá. Então o que que vai acontecer aqui? Ó? Você tem R$100 mil para receber daqui a 4 meses. E aí o banco vai ter que pegar e te antecipar, né? Tá? Então vamos supor que ele vai cobrar uma taxa aqui, vamos supor que ele vai cobrar 5% ao mês. 5% ao mês. Tá? Então o banco vai ter que te dar isso daqui. Vocês acham que o banco vai te antecipar um valor maior, menor ou igual? Menor. Menor. Não é isso? Menor. Então, sei lá, eu não sei quanto que é, mas essa lógica está certa, é menor. Vamos supor que o banco vai te antecipar R$85 mil. Estou chutando aqui, tá? Sem cálculo.
Ok? Tranquilo? Então, aí o que acontece? O que acontece na prática? O banco deposita esse valor na sua conta aqui agora, tá? Inclusive, ele emite o boleto para o sacado, que é o seu cliente, tudo bonitinho, tá? Aí o que acontece? Daqui 4 meses, quando o cliente pagar, esses 100 mil reais aqui, ó, ele nem entra na sua conta como empresa. Ele vai para quem? Esses 100 mil? Direto pro banco. Vai direto para o banco. É igual trocar cheque, né, professor? Tem uma taxinha, né? Exatamente. É troca de cheque, porque antecipação de recebível é isso. É trocar cheque, é trocar boleto, é trocar nota promissória também, tá? Nota promissória não é tão comum, mas ainda existe. O que é uma nota promissória? Alguém te promete que vai pagar algo lá na frente, lá no futuro. Então, a pessoa assina uma nota promissória te prometendo isso. Você pode ir lá no banco apresentar uma nota promissória também, tá? Exatamente isso. Então, ó, o banco vai te antecipar um valor menor do que você tem a receber lá na frente. Por quê? Porque essa diferença é o ganho de quem? No nosso exemplo aqui, esses 15 mil. Do banco. Não é isso? Tá? Então, por isso que isso daqui também tem o nome do quê? Desconto, olha só. Um valor menor hoje em relação ao futuro. Ou seja, eu estou dando um desconto. Não é isso? Não no sentido aí de favorecer, né? Tá? Mas é um desconto. Conceitualmente é um desconto, né? Eu tirei no nosso exemplo aqui, sem fazer cálculo nada, 15 mil. Ou seja, eu estou fazendo um desconto. Não é isso? Tá? A gente conhece algumas nomenclaturas. Nas nomenclaturas da capitalização, a gente chama isso daqui, ó, esses 100 mil do quê? De valor futuro ou montante, não é isso? Não é? Valor futuro Sim. ou montante. Tá? Ou montante. Então, a gente conhece essa nomenclatura. E aqui a gente conhece como valor presente. Tá? No desconto bancário, as nomenclaturas são outras. Então, o que acontece aqui? Ó? Em vez de falar valor futuro na operação de desconto, conceitualmente não está errado, tá? Mas no linguajar usual, esse valor futuro nas operações de desconto, a gente chama ele como valor nominal. Tá? Valor nominal. Depois eu deixo escrito bonitinho para vocês. Valor nominal. Ok? Tranquilo? O que é um valor nominal? É o valor de face. Então, é o valor que está escrito naquele papel. Isso que significa valor nominal, ou seja, o valor que dá nome àquele papel. Então, você vai lá com um cheque de 10 mil reais, o que está dando o valor, o que está dando nome àquele cheque de 10 mil reais é o quê? É o valor nominal. Tá? Então, o valor nominal é aquilo que tem a receber lá na frente. É o que está escrito ali, o quanto aquele papelzinho vale. Seja um cheque, seja uma promissória, seja um boleto. Tá? Então, valor nominal. Aquilo que eu tenho a receber lá na frente. Tá bom? Ok? E em vez de falar valor presente, a gente chama isso daqui do quê? De valor líquido ou valor descontado. Tá? Valor líquido ou valor descontado. Tá? Essas são as nomenclaturas mais utilizadas aí quando a gente fala aí em desconto. Ou também ela é chamada, alguns chamam, não é tão comum, mas às vezes alguns autores de livros chamam isso daqui de valor atual, tá? No dia a dia o valor atual não é muito comum, mas às vezes você vai pegar um livro aí, ele vai chamar isso daqui de valor atual, tá certo? Então olha só, o que a gente teve aqui no meio? Tem alguém assinando aí, ó. O que a gente fez aqui no meio? O que tem aqui a diferença entre os 100 e os 85 é o quê? É o que a gente chama de desconto. Não é isso? Concordam? Sim. A diferença entre os 100 e os 85 é o quê? É o desconto. Tá? É o desconto. Esse desconto, pessoal, como que ele é calculado? O desconto bancário, o desconto comercial, ele é calculado com a taxa de juros simples. Tá? Então, olha só.
que agora vamos colocar o valor correto. Não sei quanto dá, mas vamos colocar o valor correto. Como que eu faço para calcular o desconto aqui? Alguém tem alguma sugestão? Vai ser cobrado 5% ao mês. Então, o que vai ser o meu desconto aqui? Multiplica a taxa pela quantidade de meses. Isso. Então, ó, vou multiplicar a taxa, não é isso? A taxa pela quantidade de meses. E vou multiplicar o que mais? Para achar exatamente o valor do desconto. Pelo valor, o quê? Mas, professor... Pelo valor nominal. Não é isso? Ó? Vezes o VN. Tá? Então, se a gente for ver como eu calculo o desconto? I vezes N vezes VN. Tá? Ok? Nos livros provavelmente vai estar assim. Ó. O VN vai estar primeiro, mas aí não tem importância, tá? Eu vou deixar o VN, porque a ordem dos fatores não altera lá o resultado, né? Numa multiplicação. Mas a linha de raciocínio é justamente essa que o colega disse. Ó. Então, qual é o valor do desconto aqui nesse período? É o que o colega disse, a taxa vezes a quantidade de períodos, né? 5 vezes 4 períodos. Então, vai ser quanto esse desconto total? 20%. Né? 20% sobre o quê? Sobre aquilo que você tem a receber lá na frente. Pode perguntar. Quem ia perguntar aí? Isso aí é norma? Ser descontado em juros simples? Sim, sim. Aham, sim. É sim. Sabe por quê? Porque é onde o banco ganha mais. Depois que a gente fizer mais alguns exercícios, eu vou mostrar para vocês. Professor. Tá? Sim. O meu deu 82 aqui, 82.270,25. Vamos ver quanto deu aqui. Tá? Vamos lá, então. Então, ó, vamos substituir. Meu valor nominal é quanto no nosso exemplo aqui? 100 mil. 100 mil. Não é isso? Tá? Vezes a minha taxa, não é? 0,05. Vezes 4 períodos. A hora que eu faço isso, deu? Vamos ver aqui. 100 mil. Podem fazendo aí, gente. 0,05. Eu acho que você fez errado, hein? Mas vamos conferir. O meu deu 20 mil. Né? Oi? Não, vamos fazer aqui na formulinha. Oi? Na HP deu quanto? Você falou? Não, eu fiz pela fórmula de cima. Eu fui colocando tá. valor futuro e... tá. Entendi. É só multiplicar, né? Isso aí é simples. Isso, esse é simples. Entendi. Ok? Então, olha só. Qual é o valor do desconto? 20 mil. Concordam? Se o valor do desconto é 20 mil, qual vai ser o valor líquido? 80. 80 mil. Exatamente. Então, nesse nosso exemplo aqui, o que vai acontecer? Você vai lá, vai apresentar uma duplicata para o seu banco, vai falar, ó, tenho 100 mil reais para receber daqui a 4 meses, tá? Só que eu preciso do dinheiro agora, né? O banco fala, tá bom, eu te antecipo isso, só que eu cobro 5% ao mês. Então, ele vai acreditar quanto na sua conta hoje? 80 mil reais, tá? E daqui 4 meses, quando o seu cliente pagar esse boleto, normalmente você nem vê a cor desse dinheiro. Esse 100 mil já vai direto para quem? Para o banco. Aí é claro que o banco vai te dar um controle disso, tudo bonitinho, tá? Mas já vai direto para o banco esses 100 mil. O banco ganhou nesse caso. Ele vai te dar o controle, porque se o banco não receber, ele descontará de você, no caso. Isso, também tem isso, tá? Detalhe importante. Então, olha só. Você antecipou, chegou aqui na frente, seu cliente não pagou, o que vai acontecer? Esses 100 mil reais o banco vai cobrar de você, tá? Então, né, se o cliente me pagar, esse problema passa a ser do banco? Não, o problema ainda continua sendo seu.
tá? Você vai ter que dar conta desses 100 mil reais aqui, ó. Tá certo? Ok? Então, esse é o chamado desconto bancário, desconto comercial ou antecipação de recebíveis. Então, formulinha do desconto está aqui. Tá? E se a gente for perceber, olha só, o nosso valor atual, não é? Eu chamei ali de valor atual, ou valor líquido, ele nada mais é do que o valor nominal, não é isso? Menos o desconto. Concorda? Não é? Não foi isso que a gente fez? Ó? 100 menos 20, que é o desconto, igual a 80. Não é? Então, daí a gente pode chegar a uma formulinha. Tá? Então, o meu valor atual, aí eu vou substituir, né? Ele pode ser o quê? VN menos 1 menos I vezes N. Ok? Então, a gente chegou aqui a nossa formulinha final aqui de como se calcula o valor anual, ou o valor atual, tá? Vamos substituir a fórmula para ver se dá certo? Então, olha só. Valor atual é igual. Valor nominal, 100 mil. Menos 1. Aliás, menos 1. Na verdade, aqui é vezes, tá? A gente transformou isso daqui num fator quando fez a fatoração. Vamos lá. Vezes. Menos I vezes N. O nosso I é quanto? Vamos colocar já a taxa aqui. 0,05. 0,05. Vezes o nosso N, 4. Fecha parênteses. Okay? Aí é só resolver. Então, é igual 100 mil vezes... vamos lá. Abre o parênteses. 1 mais 0,05 vezes 4, quanto dá? 0,2. Ok? Aí continua lá. Então, ó, 100 mil vezes 1,20. 1,20. É igual, se você fizer, vai ter que dar os 80 mil. Ok? Tranquilo? Então, como que a gente calcula quanto eu vou receber? Né? Então, quando você vai lá no banco, é esse o cálculo que você faz. Tá? É esse o cálculo que o gerente faz. Então, ele pega e fala, olha, você vai me dar uma duplicata de 100 mil reais que vence daqui a 4 meses, a uma taxa de 5% ao mês, eu vou te antecipar 80 mil reais. Tá certo? Ok? Tranquilo? A operação, deu para entender a lógica da operação que o banco faz? Porque depois a gente vai jogar isso na HP, aí não tem segredo. Tem alguém riscando aí a tela, hein? E aí, gente? Para mim tá ok, professor. Tá? Então, você tem que ter em mente essa lógica do que acontece quando você vai fazer uma antecipação, um desconto de título, tá? Desconto de título também é um nome bastante comum que os bancos usam, tá? Desconto de títulos. Vou até deixar aqui, depois na hora que eu estiver passando a limpo isso, é o desconto de títulos. Professor. Tá? Sim.
Essa taxa de desconto de títulos, de duplicata, é semelhante à antecipação de cartão, que é uma forma de desconto de título também, né? Sim, também, porque o cartão de crédito é uma antecipação de recebíveis, né? Aí não é um de título, mas é uma antecipação de recebível. Porque o cartão de crédito, não sei se vocês sabem, você provavelmente sabe, mas você tem o seu comércio, a pessoa vai lá e passa um cartão de crédito, aquele valor da compra que ela fez no cartão de crédito, ela não cai para você de imediato, né? Ela demora alguns dias, dependendo do seu contrato. Ela cai em cima do vencimento, né? Isso, tá? Então, você pode antecipar recebíveis, inclusive, dessa natureza também. Tem banco que faz essa antecipação de recebíveis, sim. Aí vai tudo via arquivo para o banco, né? Você envia via arquivo eletrônico, tá? Aí ele te antecipa também. Ele vai te aplicar uma taxa de desconto. Tá certo? Ok? Perfeito, obrigado. Olha só. Se fosse os juros compostos, o que aconteceria aqui, ó? Você tem 100 mil reais para receber lá na frente, então 100 mil PV, não é isso? Deixa eu colocar, ó, vamos colocar 100 mil PV. 100 mil FV, 100 mil FV, tá? Há uma taxa de 5%, 5 e durante 4 meses, 4N. Qual é o PV? 82, olha só. Se fosse juros compostos, o que ia acontecer aqui? Ó? Quanto o banco ia te antecipar? 82, deixa eu colocar para cá. 82.270. 82.270,25. Professor, eu fiz desse jeito aí, professor, no primeiro cálculo. Então, alguém perguntou no começo, por que o banco não usa juros compostos? Por causa disso, ó. Se ele usar juros compostos, ele vai ganhar mais ou menos. No juros simples... Juros compostos é só a favor deles, no caso. Isso. Juros simples também é a favor dele. Então, olha só, na nossa operação aqui, nos juros simples, o banco vai ganhar quanto? 20 mil. Não é isso? 20 mil, ó. Ele vai te antecipar 80 e vai receber 100. Não é? Se fosse juros compostos, ia ser quanto? Ele ia te antecipar 100, 82.270 e ia receber 100. Ou seja, ele ia ganhar só 17.729. Tá? Então, assim, a lógica de banco é, por que ele usa o regime de juros simples para fazer o desconto bancário? Porque ele vai ganhar mais. Por que ele usa a convenção linear para receber boleto em atraso? Porque ele ganha mais, tá? A lógica de banqueiro é essa. O que for mais favorável para ele é o que é aplicável, tá? E não tem como você chegar lá e falar, não, eu quero juros, não adianta, não tem. É precificado, o Banco Central autoriza, tem tudo isso daí, tá? É com base em lei. Perceberam? Tá? Ok? Certo. Ô, professor. Sim. Só voltando ali naquele resultado ali da fórmula, eu teria que fazer 100 mil vezes 1,2, não teria? Então, 100 mil vezes 1,2. Daria 120 mil. Não. Aqui, ó. Opa, aqui foi automático. A gente fica menos 0,2. A gente fica viciado na fórmula da... Ó, é menos... Então, é vezes 0,8. Agora tá certo, tá corrigida. A fórmula é 1 menos, tá? 100 mil vezes 0,8. Tá? Perfeito. Valeu. A gente fica viciado na capitalização. E na prática, assim, a gente usa pouco a fórmula também, né? A gente fica tão viciado em HP que... né? A fórmula, na verdade, ela é interessante para quê? Para a gente ver a lógica por dentro, né? Mas no dia a dia é HP mesmo, tá? Então, olha só, como que a gente vai fazer isso na HP? Vamos lá, então. Aí,
graças a Deus, inventaram HP, né? Para facilitar a nossa vida, tá? Então, vamos lá. Limpa ela aqui, né? Então, vamos lá. Aqui tem algumas coisinhas, tá? Na HP que você tem que ter em mente aí. O prazo na operação de desconto simples, ele tem que ser sempre em dias. Prazo sempre em dias. Essa é uma regrinha. Então, se está em meses, você vai transformar em dias. Se está em anos, você vai transformar em dias. E quantos dias eu considero? Quantos dias tem um ano? Quantos dias tem um mês? 30 dias no mês? Isso, a gente considera 30 dias, tá? Por isso que é chamado desconto comercial, tá? Por quê? Porque o ano comercial, ele não tem 365 dias. O ano comercial tem 360 dias, ou seja, 30 dias por mês. Tá bom? Ok? Então, para efeito de desconto comercial, a gente considera aí que cada mês sempre tem 30 dias. A gente não vai ficar calculando, março tem 31, fevereiro tem 28. Não, é redondo para todos. Tá bom? Então, por definição, ano comercial são 360 dias. Então, sempre que a gente for informar o prazo na HP, ele tem que estar em dias, tá? E a taxa, ela sempre vai ter que estar ao ano. Então, depois eu vou passar tudo isso daqui escrito para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos jogar aqui, ó. Vamos jogar os valores. Tá? Como que a gente começa? Alguém tem alguma sugestão? 100 mil de valor futuro, talvez? 100 mil. Valor futuro ou valor presente? Vamos testar? Valor futuro. Vamos testar. Tá, valor futuro. Tá. 100 mil, valor futuro. Ok? Tá? Aí depois o prazo. Esse prazo aqui tem quanto tempo aqui? Nosso caso aqui, 4 meses. Ou seja... Então, 4 anos. Não, 4 meses. 120 dias. Então, 120 N. Tá? A taxa é 5% ao mês. Como é juros simples, eu simplesmente multiplico 5 por 12. Não é isso? Tá? Ou seja, 5 vezes 12 vai dar 60. Então, 60 e... Ok? E aí, o que eu faço? Ó, vou perguntar. F, aí aqui muda, tá? Não pergunta o valor presente. F, INT, ó. Ó, não deu. Viram? Então, para que eu calcule o desconto bancário, é o F, INT. F, INT. Então, não deu. Então, vamos voltar aqui, ó. 100 mil. Vou considerar agora como valor presente. Tá? 100 mil, valor presente. Dias, quantos dias são? 4. 60. Oi? 60 não. 120. Então, 120. 120 N. E a taxa? 60. 60 aí. Então, F e NT. Olha só. Aí ele me dá o quê? O desconto. Na hora que eu puxo F e NT, ele me dá o valor do desconto. Aqui, ó. 20 mil. Professor, Tá então a certo? lógica da P ela é inversa? Como assim inversa? Porque a gente tinha colocado 100 mil como valor futuro. Ah, tá. Não, já explico sobre isso, tá? Já explico por que aqui inverte o raciocínio. Beleza. Quando vocês falaram que era valor futuro, eu já esperava que vocês falassem isso. Tanto é que propositalmente eu fiz para que você veja que não daria certo, tá? Beleza, professor. Beleza. Então, olha só. Valor do desconto. Então, o primeiro resultado que ela me apresenta é o valor do desconto, não é? E aí, como que eu faço para achar o valor líquido? O valor descontado? Eu mudo o sinal aqui, tá? Apesar que lá, vou deixar ele aqui mesmo. Eu venho aqui, ó, né? Então, aqui está como negativo, menos 20. Tá na calculadora, quando eu uso essa função aqui, FNT,
aquele valor presente está na memória dela. Então, ela vai entender que eu vou tirar esses 20 mil do quê? Daquele valor presente, tá? Então, o que eu faço? Menos, olha só, 80 mil, ok? Então, quanto eu vou receber? 80 mil. Tranquilo? Sem segredo, né? Então, olha só. Tudo isso eu vou deixar escrito para vocês, tá? Eu faço depois aí, eu escrevo bonitinho. Então, olha só. Valor nominal é o quê? 100 mil. 100 mil o quê? PV. 100 mil PV, tá? O prazo em dias, no nosso caso, 120. N. A taxa em anos, no nosso caso, 60. 60 I. F e NT. 20 mil. Tá? E aí subtrai daquilo que está lá. 80 mil. 80 mil é o que eu vou receber agora. Tá certo? Tranquilo? Dúvidas? Professor, eu não entendi por que a taxa está como 60. Ah, tá. Isso daqui é um padrão, tá? Quando a gente está trabalhando com juros simples na HP, para que ela entenda, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar a minha taxa ao mês em taxa anual. É por causa disso. É por causa do padrão da HP. Ah, tá. Tá? Então, naturalmente, 5 vezes 12. Isso, no caso, 5 vezes 12. Uhum. Se fosse juros compostos, vocês sabem que não poderia simplesmente multiplicar por 12, né? Mas como é simples, então a gente multiplica, tá? Então isso daqui é uma questão de regra da HP. Ela foi programada para entender dessa maneira, tá? Ok? Tá bem, obrigada. Ok. E o prazo sempre em dias. O prazo sempre em dias. Então lá no logaritmo da HP deve ter alguma coisa lá definida, olha só. A taxa, quando for simples, é sempre em ano, então você vai achar sempre o proporcional em dias, considerando que o ano tem 360. Alguma informação dessa natureza que tem lá no logaritmo da HP. Tá? Então a gente tem que informar nesse padrão, ok? Tá? Se for na fórmula manual, não. Ó. A fórmula manual é do jeitinho aqui que a gente está acostumado mesmo. Certo? Certo, obrigada. Nada. Tranquilo? Vamos fazer mais uma aqui? Vamos fazer mais algumas aqui e a gente já vai indo para a reta final aí. Olha só, um título que vence em 5 meses possui valor nominal de 100 mil reais e foi descontado no banco a uma taxa de desconto comercial de 2% ao mês. Qual o valor do desconto e o valor descontado, ou seja, o valor líquido, né? Vamos lá? Como que a gente faz? 100 mil PV. Tá, por que o 100 mil aqui no desconto é um 100 mil PV? Por quê? Porque é aquele valor que você está levando hoje para o banco, ainda que seja um valor que você vai receber lá na frente, tá? Mas é aquele documento que você está levando hoje para o banco. Ó, banco, eu tenho isso daqui hoje a receber, tá? Então, por isso que definiu-se que aqui no desconto bancário, esse 100 mil é valor presente, tá? Por quê? Porque esse 100 mil, na verdade, se for analisar o seu fluxo como empresa, ele não vai entrar para você. Esse 100 mil ele é um valor presente para quem? É um valor futuro para quem? Para o banco. Para você não é valor futuro. Por quê? Porque você não vai receber isso. Perceberam? Tá? Ok? Tranquilo? Então vamos lá. 100 mil. Faz sentido. Valor presente, tá? E foi descontado no banco uma taxa de desconto comercial de 2% ao mês. 2% ao mês eu tenho que achar a taxa anual. Qual que é a taxa anual de 2% ao mês? 24. 24 I, tá? E esse título vence daqui a 5 meses. 5 meses em dias são quantos dias? 150? 150. 150. 150 N. Pergunto qual é o desconto. Ok? 10 mil. Aí subtrai. Então, o valor do desconto, 10 mil. Você vai receber quanto, então? 90 mil reais.
Tá certo? Ok? Tranquilo? Então tá bom. A HP facilita tudo, né? Sim. Então vamos lá. 2. Exercício 2. Um título de 6 meses, ou seja, que vence daqui a 6 meses, tem um valor nominal de R$200 mil. Então, o que é os 200 mil? É o PV. Isso, o valor presente. Foi descontado comercialmente a uma taxa de desconto de 20% ao ano. Tá? Então, a taxa aqui já está ao ano. Então, 20 e. Ok? 6 meses são quantos dias? 180. 180 N. Qual é o valor do desconto desse título? 20 mil. Ok? Tá? Qual vai ser o valor líquido? 180 mil. Ok? Tá? Bem tranquilinho, né? Vamos lá, então. Do terceiro. É bem tranquilo, mas é muita informação, né, professor? De caminho na HP, de fórmula, isso aí assim, complica um pouco se a gente não praticar, né? Sim, sim. Você tem razão. De fato, é muita informação, tá? Eu mexo aqui na HP tranquilo porque eu mexo com isso daqui todo dia, na verdade, com o banco, tá? Não é porque não, é simplesmente porque eu mexo todo dia. Mas o segredo para você fixar é estar mexendo de vez em quando. A diferença é que isso é seu dia a dia, né? O nosso não, então fica muito mais fácil. Mas se o senhor deixar nas provas, por exemplo, um pouquinho mastigado, já ajuda, a gente agradece. Não tem problema não. Mas a prova vocês vão poder fazer com consulta aí, ó, né? O caminho da HP vai estar aí, ó. Aí, na verdade, o que é? É só interpretar o problema, né? Para você saber, né? Então, o que você tem que... Esse é o BO, professor. É só fazer isso, mas aí que tá o problema. Saber o que a gente tem que fazer. Fazer, sabe? O problema é saber fazer. Isso daí é praticando mesmo, não tem jeito. Tá? Mas beleza. Vamos lá. Vai dar tudo certo no final. Dá 7.200 é meu valor presente, que é o valor nominal. Tá? Ela vai ser resgatada 50 dias antes do vencimento. Então, tá certo já aqui, então 50 N, há uma taxa de 2,4 ao mês. Quanto que dá isso ao ano? 2,4, 12 vezes 28,80. Então, essa é a minha taxa. Tá? Pergunta F. Int. Qual é o desconto? R$288. Quanto você vai receber na conta do seu banco lá? R$6.912.